Apicultura e meliponicultura. São conceitos que o pessoal faz confusão. A apicultura vem de apis. O conceito é derivado do gênero de um grupo de abelhas que tem em torno de 50 espécies, distribuída em parte de 3 continentes, Europa, África e Ásia, lá onde elas são nativas, mas que já desde um tempo, ou melhor, desde o início do século XVI, relatos desde 1502, foi trazido aqui para a América do Sul e mais tardiamente para a Oceania, somente para a Austrália. E a meliponicultura? É a criação, é a atividade que diz respeito às abelhas indígenas na América, as abelhas neotropicais, as abelhas tratadas como sem ferrão, mas tem que deixar bem claro, porque eu conheço, algo que eu sei, elas têm ferrões, só que são ferrões atrofiados, são ferrões não funcional, ou funcionais, dependendo se você considerar mais de um indivíduo. Essas atividades têm sido criadas umas confusões, e aí eu vou pontuar algumas coisas aqui. Que a gente vê aqui, tem diz que é professor, ele fala que uma abelha africanizada, bem manejada, segundo ele, dá para produzir, a média é 100 quilos de mel por ano, porque é uma parte que o pessoal faz confusão, que falei, é confundir a apicultura com a meliponicultura, achar que é tudo é criação de abelhas, sim. Abelhas eusociais, abelhas produtoras de mel. Mas os indivíduos é diferente, as atividades são diferentes, as estruturas de ninho, o conjunto todo é diferente, fica bem claro aqui. Ele fala que bem manejado dá para produzir média 100 kg de mel do ano, porque o mel de abelhas general é vendido por massa, por quilograma. Pode ser valores fracionados, menores também. Eu vendo meio quilo. Normalmente a embalagem que eu selecionei foi a de meio quilo. Mas as abelhas aqui, abelhas são chamadas meliponíneos, por isso daí meliponicultura vem de meliponímio, é vendido por volume, não por massa. Porque o mel tem menor densidade. Aí se vende por... Aí eu posso vender por litro ou fracionado também. Volumes menores. Ou volume até maiores. Mas difícil é por conta que o pessoal não quer pagar o preço justo. Seria fair trade. Em inglês. Mas voltando. Então o pessoal tem falado algumas coisas. Eu vou fazer um parâmetro. Nós temos 4 espécies de mandaçaia dentro do planeta. Estão na América do Sul. E nem em toda parte. Elas estão basicamente, eu acredito, só no Brasil. Quais são essas mandaçaias? Essa que eu chamo de mandaçaia da Caatinga, que chama também, alguns chamam de mandaçaia menor. Essa, tem até uns engomadinhos gostam de falar, almofadinha, essas coisas todas. Essas figuraças. Essa é a Melipona mandacaia. Por que recebeu esse nome? Porque pertence ao gênero Melipona, que tem mais de entre 80 e 90 espécies conhecidas, catalogadas. Está aí aquela discussão ainda, é 82 espécies, 90, então lá tentando, não é fácil catalogar, fazer uma nomenclatura de uma espécie biológica, requer uma série de conhecimentos, entra na parte morfológica, mas vai além, muitas vezes na parte de genoma, você tem que estudar, fazer estudo molecular, biomolecular, e outros estudos também, vou tratar disso. Só a mandaçaia aqui, Melipona mandacaia, o mandacaia vem porque o Frederick Smith, ele, segundo relatos, não tem muito documento na época, imagina, é tudo manuscrito ainda, no século XIX, ele classificou assim em 1863, e ele detectou como é que chamava aqui, disseram mandaçaia, na origem do tupi. Mandaçaia vigia bonita, elas ficam muito na entrada assim, sempre, tem um indivíduo. Qualquer hora, qualquer dia, qualquer tempo, qualquer clima, qualquer temperatura de fato, o clima é sempre o mesmo, nós estamos no semiárido. E aí, ele mudou, só tirou o cedilho, do cedilho transformou o cedilho em C e ficou mandacaia. Então, Melipona, por conta do gênero, mandacaia, por conta de um nome. Ele fez isso também com outras espécies. Ele fez com a tubiba. Ficou Escaptriona tubiba. Tubiba é o nome popular. E aí, nesse caso, ele não precisou tirar nada.
Escreveu do jeito que é, ou seja, só latinizou, manteve e pronto. Essa abelha, ela produz não só essa, aí tem outra mandaçaia chamada MQ, agora essa sigla é referente ao nome científico, que é Melita quadrifaciata. Tem outra, MQA, Melita quadrifaciata antidioides. E mais uma outra, que é a Melita quadrifaciata, MQQ. Essas abelhas, elas nunca produzem mais de média 1 litro de mel por ano. Lembra que eu falei de volume? E bem manejado, eu já tirei aqui, esse ano eu já tirei até 1,5 litros de mel. Eu cheguei até 1,6 litros. Aqui nessas caixas, tem um caixa aqui que posso chamar, chamo e aposto que eu vou abrir a caixa, eu vou deixar a abelha sem mel, aí eu vou ter que alimentar. Mas eu tenho caixa aqui com a abelha que eu tiro 1 litro de mel. Porque a caixa tem quase 6 litros. O volume da caixa é 5 litros 880 mililitros. Para arredondar para isso, é o tamanho máximo, que serve para todas as mandaçaias. As Uruçu produzem um pouco mais, a média é de 3 litros de mel, pode chegar até 4 litros. Tiúba, Uruçu, nordestina, entre outras Uruçus. As Guarai ficam nesse volume, as bugias também, mas tem abelhas que produzem mais. Por exemplo, a tubuna, ela passa dos 4 litros em média, se for muito bem manejado. Estou falando de criação racional, pode chegar no mato e abrir um oco e ter mais de 4 litros de mel. E depende do período do ano, porque uma característica das captribonas tem um período do ano que elas armazenam muito pólen, diminui a quantidade de mel, somente para chegar no ciclo mais reprodutivo. Porque tem oscilações durante o período, durante os 12 meses do ano. O caso da abelha que mais produz mel das abelhas indígenas no mundo é sabido, está da ciência, é a borá, que pode chegar, a média é 10 quilos, pode passar dos 10 litros, não pode. E aí a gente vê algumas coisas, sabe que o pessoal pergunta, qual foi o relato que vieram me perguntar, é por isso que eu estou relatando isso. O cara dizendo que a média aqui é que ele tirava 10 quilos de mel, que a gente não trabalha com quilo, com massa, e sim com volume, para abelhas indígenas. Nenhuma mandaçaia, mas que a média era 4 quilos. Então já estava uma coisa bem fora do padrão. Quem conhece média aritmética sabe que isso aí é um negócio, isso é ensinado lá no 6º, 7º ano do ensino fundamental, antiga 5ª, 6ª séries, no passado, né? Eu estudei assim. Ficou meio confuso. Mas que é isso, que tinha 300, uma criação de abelha, não sei quanto, 300 quilos de mel de mandaçaia à venda. Eu achei um volume muito grande, porque eu conheço 6 pessoas que são grandes meliponicultores desse volume. Então tem essa questão. E aí, esse mel vai vender? A gente não tem tradição em consumo de mel. A população brasileira está, hoje, pelo IBGE, o último censo, está em 203 milhões de pessoas. Isso é a quantidade de pessoas no Brasil. Dependendo da origem, de onde veio, tudo, essa é a realidade. Qual é o nosso consumo de mel per capita anual? Pessoa, 60 gramas. 60 gramas, se você multiplicar, que isso dá 0,06 de quilo, o nosso consumo de mel é hoje 12 milhões de quilos. Mas qual é a nossa produção? Estou falando só das africanizadas, porque o mel das nossas abelhas indígenas, abelhas nativas, basicamente é na clandestinidade. Cuidado, não entenda como uma coisa errada. É porque não tem parâmetros, não é como a apicultura. Não tem uma série de coisas que não perpassa, ou seja, que são ausentes comparado com a apicultura. Mas a apicultura produz hoje, sabido, 56 mil toneladas. Portanto, 56 milhões de quilos. Consumimos 12 milhões de quilos, fica retido 44 milhões de quilos no Brasil. Qual era a saída? A exportação. Só que lá fora também estão produzindo muito. Logo, a questão tanto da atividade da apicultura quanto da meliponicultura, tem gente vendendo um peixe que ele não existe, ou o peixe está podre. Porque não tem consumo, nós não temos tradição de consumo de mel. Outros países africanos, asiáticos, país europeu, a Alemanha, relatos, é o país que tem maior consumo per capita de mel anual, beira aí os 2 quilos. Tem um país na África que consome mais, a população é pequena.
A Alemanha tem 78 milhões de pessoas. A Alemanha vai consumir várias vezes a quantidade que o Brasil consome, os brasileiros consomem. Tem uma série de coisas que não está equacionado. Está totalmente vamos pensar, desorganizado, fragmentado. Logo, a gente vai ficar com esse mel. O fato é isso, vai ficar com esse mel retido aqui no Brasil. E aí, tanto o apicultor quanto o meliponicultor poderia ter uma renda, aumentar sua renda, ter maiores benefícios vindo dessas atividades, não vai ter. Logo, eu, por exemplo, eu tenho capacidade, aí eu sim, eu digo consciência, esse ano eu tive capacidade de tirar 50 litros de mel, mas eu não vou vender um litro de mel dessa abelha por menos de R$200, e estou vendendo barato porque preço é de R$300 dessa abelha, dessa espécie, Mandacea da Caatinga. Ah, mas veio aqui um todo engomadinho, almofadinha, lambidinho, outras coisinhas a mais. Aí disse que fulana de tal, porque é cantora, isso é aquilo, é aqui vizinha. Nada contra, respeito demais, não gosto da música dela, mas respeito, isso aqui é uma grande cantora. Vende a R$370 o litro de mel de Uruçu nordestina, que é equivalente das Uruçu, equivalente aos valores das mandaçaias. Eu digo, ela pode vender, ela pode chegar lá e dizer para até que é 50 mil o litro de mel da Uruçu nordestina, que ela vende. Você vai chegar lá no palco e falar, olha, estou com um litro de mel de mandaçaia também. Acho que ela, não sei se ela está atacando MQA, uma espécie também bugia. Pode dizer, está na costa do Sauípe, lá no litoral norte da Bahia. Pode falar isso. Agora a Gilvan pode falar isso. E os outros que ainda estão mais no anonimato do que eu. Outros que estão mais escondidos do que Gilvan. Logo, produção, entendam. Tem gente vendendo fantasias, gente que vai ficar rico com a questão do mel, dizendo que vai ficar rico com a apicultura, dizendo que vai ficar rico com a meliponicultura. Isso é uma ilusão. Isso é uma fantasia. Não sei o que o cara andou bebendo, andou fazendo, porque ele está num devaneio, porque não é a realidade. Nossa realidade é a que eu acabo de, em parte, falando aqui em linhas gerais. Essa é a realidade do Brasil em relação ao mel, em relação às atividades chamadas de apicultura, que vem das abelhas apis, e meliponicultura, que vem dos meliponinhos, das abelhas indígenas. Dito isso, a gente encerra por aqui e faça questionamento, porque foi esse questionamento que me falaram, que me perguntaram. Esse cara aí vai ficar rico com esse mel. Ele vai vender a R$400 o quilo, porque não é por quilo. O mel dessa abelha é vendido por litro, volume, não é massa.